Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. Aqui é o seu amigo Lindomar Rodrigues, que está com você e faremos companhia com você até o meio-dia. Aqui também na companhia do nosso querido amigo e irmão em Cristo, professor Arnaldo Sá. E é uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez, professor. O nosso cordial bom dia para você, aos nossos amigos ouvintes. Bom dia a todos, é uma grande alegria mais um sábado nos encontrarmos para falarmos da palavra de Deus, da sua salvação, do seu Filho amado que foi entregue para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que todos sejam abençoados com essa mensagem e que Deus nos ilumine, em nome de nosso Senhor Jesus. Muito bem. Nós estamos junto com você aí também nas madrugadas, aos nossos amigos que nos acompanham na madrugada, também o nosso boa noite para você que estará nos acompanhando em cada tema, em cada mensagem, e também os nossos amigos evangélicos, católicos, espíritas, ateus, não ateus, à toas e não à toas, e todos que tiram um momentinho da sua vida, do seu tempo, do seu corre-corre, do seu almoço, para ouvir um pouco da palavra de Deus e ser alimentado com essa mensagem de esperança e paz. Nós estamos no programa Novo Tempo, nessa nova temporada, iniciando 2019, estudando temas básicos da palavra de Deus. Esses temas maravilhosos, profundos, nos trazem, além do conhecimento, também um alimento que nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento com Deus. E iniciamos com o tema das Escrituras, seguimos com o tema da Trindade. E alguns concordam, outros não, mas é um tema bíblico. Estivemos estudando profundamente esse assunto que envolve a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Professor Arnaldo, nós já estudamos sobre Deus o Pai e hoje nós estaremos estudando aqui também sobre Deus o Filho. Deus o Filho. Muito bem. De acordo com a teologia, é a segunda pessoa da divindade. Na verdade, eu não sou assim muito favorável a essa distinção entre primeira, segunda e terceira pessoa, mas de uma forma didática até podemos usar essas expressões, porque os três são um, né? E com um certeza. São os três, né? 3 em 1, 1 em 3, né? Isso denota igualdade. O próprio Jesus se apresentou nessa qualificação de igualdade, né? Eu e o Pai somos um. Veremos isso no decorrer do estudo. E é muito importante. Também foi bom você ter colocado isso, né? A primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Às vezes dá aquela ideia de hierarquia num grau de importância, quando na verdade na Trindade não existe isso, né? Absolutamente. Apenas, você mencionou bem também, professor, a questão didática. A Bíblia nos apresenta Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não fala numa sequência, 1, 2, 3, né? Primeira, segunda, terceira. Isso é uma identificação humana, não é isso? A teologia que criou os teólogos criaram essa diferenciação, mas nós sabemos que até onde nós podemos saber, porque é um tema tão complexo e que nós temos que, na verdade, aceitar pela fé. Mas pelo que nós podemos conhecer do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eles são um em substância e propósito. Portanto, apenas na teologia também criou esse termo, na economia divina, eles exercem funções diferentes
no nosso plano de salvação. Muito bem. Então, agora que fizemos assim uma pequena palhinha do tema, nós queremos convidar você, meu querido amigo, ouvinte, se for possível e quiser também se conectar juntamente conosco aqui nesse canal, fechar os olhos para nós buscarmos a Deus através de uma oração que o professor Arnaldo agora fará juntamente conosco, para em seguida podermos dar continuidade a esse tema depois de conversarmos com o dono do tema. Amém. Querido Pai do Senhor, que estás buscando com os teus olhos santos todos aqueles que têm o desejo de te servir e honrar o teu santo nome, do Senhor que criaste os céus, a terra, o mar, todas as coisas, e pela palavra santa, Jesus, elas vieram a existir, na operação maravilhosa do teu Santo Espírito, no processo da criação. Também sabemos, ó Pai, que no processo da redenção, também tu te apresentaste na manifestação, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê, que em ti creia, Senhor, seja salvo. Nós queremos, ó Pai, te dizer muito obrigado pelas tuas ricas e maravilhosas bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. E fazer um pedido especial por todas aquelas pessoas que, de alguma forma, neste momento, nas reprises do programa, através dos canais de comunicação, YouTube e outros, venham a ter contato com esta mensagem, ó Deus. Um pedido especial para que essas pessoas sejam tocadas pelo teu Santo Espírito e venham a te amar e te adorar em espírito e em verdade. Pois essa é a maior de todas as bênçãos que podemos receber de ti, a certeza da nossa salvação, da tua presença e a esperança e dias melhores para cada um de nós. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Novo Tempo, a sua rádio da esperança. E estamos juntos nesse programa com o propósito de conhecer, de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Temos sempre aqui a companhia de amigos que nos ajudam, nos apoiam e nos ajudam a compreender um pouco mais da Palavra de Deus. Sempre aqui é uma alegria e a nossa gratidão ao professor Arnaldo Sá, também o professor Christian, que hoje não está conosco, está em viagem, mas brevemente retornará também para dar sempre aquele apoio fundamental, cristocêntrico, que ele sempre gosta de dar aqui nesse programa, além de outros amigos que também estaremos no decorrer aí da temporada convidando para nos ajudar nesse grande empenho de estudar e compreender a Palavra de Deus. Mas hoje nós havíamos falado que o tema seria Deus, o Filho. Como entender a missão do Filho nesse mundo, nesse planeta, a sua identidade conosco? Hoje estaremos estudando certamente o caráter, a missão, a pessoa do Filho, que é apresentado aí na teologia como a segunda pessoa da Trindade. No entanto, isso é apenas uma forma didática para que possamos compreender a função dentro da missão de salvar a humanidade. E dentro dessa missão da Trindade, de nos salvar, Jesus, ele tem uma parte fundamental nessa missão, que seria vir a esse mundo, o que significa também renunciar o trono da glória como Rei do Universo, Senhor dos Senhores, e ele agora deixar de lado essa condição de Deus, de Rei do Universo, para vir ao nosso planeta.
E nós encontramos um texto da Bíblia que se encontra no livro de João. É bem conhecido, como já foi mencionado mesmo aqui nesse programa, em um programa anterior, que é um verso que resume todo o projeto de salvação, resume o Evangelho, resume a Bíblia. João, no capítulo 3, e o verso 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de uma maneira tão infinita, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito, Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito muito especial. Esse propósito eu colocaria aqui, professor Arnaldo, dividido em duas partes. Primeiro, a missão de resgatar a humanidade. O filho perdido e a sua prole se desenvolve dentro de um ambiente perverso, mau, pecaminoso. E Jesus vem, agora ele é inserido na história da humanidade, entra nessa história se tornando homem, né, vindo ao ventre de uma mulher e se torna homem, igual a nós. Ele assim renuncia à sua natureza divina para poder se compatibilizar e se confraternizar conosco aqui e estar conosco. Dessa forma, na condição humana, ele tem a possibilidade de morrer e assim pagar o preço dos nossos pecados. E há uma história que ilustra muito bem o que Jesus fez pela humanidade perdida. E o segundo ponto, eu volto a essa história, mas o segundo ponto também que eu mencionei, além de resgatar a humanidade nessa missão, também está o de resgatar o nome de Deus diante do universo, porque o nome de Deus foi manchado por uma acusação do inimigo de Deus, Satanás, que era chamado de Lúcifer, quando ainda um anjo de luz no céu, e ele se rebelou contra Deus e agora acusou Deus de ser um Deus injusto, a sua lei de ser uma lei injusta, o seu governo um governo injusto. E agora ele tenta de todas as formas provar que Deus é injusto, colocando essa condição diante da humanidade, como se Deus fosse o culpado de o homem estar perdido e assim um dia ser condenado à morte eterna. E Jesus vem para resgatar esse nome de Deus, o nome de Deus, e assim provar que Deus é amor. E através da sua vinda, inserção nesse planeta e através de sua morte, Jesus provou que Satanás está errado. Jesus provou que o caráter de Deus é de amor e é de justiça, sendo as duas características uma só. Amor e justiça são uma coisa só, como já bem estudamos também em programas anteriores. Mas, como dizíamos, conta-se a história de um certo senhor que tinha um filho e, logicamente, amava muito seu filho, e ele agora ajudou seu filho a construir um barquinho de brinquedo. Com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, aquele barquinho foi construído. E o filho, um dia, quando o barquinho estava pronto, lindo, pintado, né, maravilhoso ali, feito com todo carinho, com a ajuda, com o apoio do pai. E o filhinho agora vai para um rio que dava acesso ao mar, e ele vai brincar, mas de repente vem uma forte ventania e conduzindo aquele barquinho com sua vela para distante, onde o filho não tinha como alcançar o barquinho. Foi para
uma região profunda e o vento o levou para muito longe, ele perdeu o barquinho de vista. E ele não tinha como resgatar, ficou muito triste, muito abalado, chorando, porque aquele presente que seu pai o ajudara a construir, lhe dava de presente, havia se perdido. E o tempo passou, e certo dia ele passando com o seu pai no centro da cidade, ele percebe numa vitrine de uma grande loja um barquinho muito parecido com o seu. Mas não pode ser. O meu barquinho se perdeu no mar. E ele se aproxima, chama o pai e olha, meu pai, o barquinho é igualzinho. E olhando com mais atenção, ele percebe que era exatamente o seu barquinho. Ele vai agora ao dono da loja e diz: olha, aquele barquinho é meu. Eu construí com a ajuda do meu pai. E agora eu quero meu barquinho de volta. Ele diz: não, mas esse barquinho aqui, ele foi trazido por um pescador, ele me vendeu, eu comprei, o barquinho é meu, então, se você quiser o barquinho, você vai ter que pagar por ele. Falou o valor, mas o filho não tinha aquele valor, e o pai, por ser também pobre, não tinha aquele valor. E agora o que fazer? Ele disse: olha, por favor, não venda esse barquinho, porque eu vou juntar minhas economias, eu vou fazer o que for preciso e um dia eu voltarei aqui para comprar de volta o meu barquinho. Muito sensibilizado com a situação e o pedido do filho, o dono da loja se comprometeu de não vender o barquinho. Mas como ele havia comprado, e comerciante é comerciante, ele precisa, o seu trabalho é do lucro. Então, algum tempo depois de juntar suas moedinhas e algum trocadinho que recebia do pai, algum servicinho que fazia, e ele foi juntando até que conseguiu reunir o valor daquele barquinho. Ele volta ao dono da loja e diz: eu consegui reunir o valor e agora eu quero comprar o barquinho. O dono da loja contou o dinheiro, estava certo, e entregou o barquinho para aquela criança. E a criança, muito emocionada, chorando, agarrado firmemente com aquele barquinho nos seus braços, ele agora exclama veementemente: meu barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz, e segundo, porque eu te comprei. Querido amigo, essa é exatamente a frase que Jesus pode falar a meu e ao teu respeito. É o que ele pode falar pelo que ele fez na cruz, quando ele pagou o preço dos nossos pecados para nos resgatar. Ele pode dizer: primeiro eu te criei, e depois eu te comprei. Eu te comprei com o meu próprio sangue, dando a minha vida por ti. Até que ponto eu posso valorizar o que Jesus fez por mim? Pense nisso, amigo. Agora, para compreendermos um pouco mais desse Deus de amor, e hoje em especial esse Deus na pessoa do Filho, eu quero convidá-lo a pensar juntamente comigo no que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos de 1 a 3 e o verso 14. E eu quero convidar agora também o professor Arnaldo para participar conosco e nos falar um pouco, nos explicando aí o termo verbo que é abordado aqui nesse verso, para entendermos melhor o nosso querido Deus na pessoa do Filho. Muito bem, amigos. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É uma declaração muito enfática e direta do apóstolo João ao se referir a Jesus Cristo como pessoa atuante da divindade. Ele disse que no princípio era o verbo. Aqui estava o princípio de todas as coisas.
Essa palavra verbo é uma palavra que vem do grego, que é traduzida pela palavra logos. Na verdade, no grego está escrito assim, en arche en logos. Quer dizer, no princípio era o verbo. Esse arque é princípio. Arque, que deu a palavra arcaico, se refere a coisas antigas. Arcaico, arqueologia, arquétipo. Então, no princípio era o logos, que pode ser traduzido por verbo ou por palavra. Algumas Bíblias dizem assim, no princípio era a palavra, a tradução também está correta. E diz que o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Tinha que ser assim. É a expressão, talvez uma das mais fortes expressões da divindade de Jesus Cristo, já que estamos estudando esse tema para apresentar Deus, o Filho, ou o Filho como Deus. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque a palavra sempre estava com Deus. Ou será que houve algum tempo em que Deus, o Pai, estava mudo, né? Não conseguia pronunciar, se expressar, né? Então a palavra sempre esteve com Deus. Por isso está escrito que essa mesma palavra, o verbo, era Deus. Professor, abrindo aqui um parênteses, poderíamos também dizer assim, que Jesus é a expressão visível de Deus e do caráter de Deus. Isso. O escritor de Hebreus diz a expressão exata do seu ser, do ser divino. Isso. Muito boa a sua interpretação. Agora, é interessante dizer, bom, o Novo Testamento é o Novo Testamento, ele vai com certeza defender a divindade de Jesus. Mas no Antigo Testamento, daí nós podemos abrir nossa Bíblia, no livro de Isaías, que escreveu cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, 600, 700 anos antes de Jesus nascer, muitas profecias messiânicas que apontam para esse filho que seria dado ao mundo. E veja o texto como se encontra em Isaías capítulo 9, versículo 6. É um texto, meus amigos, do Velho Testamento. Porque se diz que no Velho Testamento, muitos dizem que no Velho Testamento não existe nenhuma indicação da Trindade. Mas veja o que está escrito aí, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Está falando de um menino. Referindo-se ao nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Um filho se nos deu. Está falando do filho, filho de Deus. E diz que o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será. Veja o nome pelo qual seria Jesus chamado. É um nome que apresenta 4 instâncias. Maravilhoso Conselheiro é o primeiro nome. Algumas Bíblias trazem uma vírgula depois do maravilhoso, mas na verdade aí é uma unidade semântica. Maravilhoso Conselheiro é um conselheiro maravilhoso, é aquele que nos aconselha diante de Deus e nos aconselha para seguirmos o caminho de Deus. Ele nos aconselha a abrir a porta do nosso coração para recebê-lo. Ele nos aconselha a seguir os seus mandamentos que não são penosos. E nos aconselha a ir a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também diz, o segundo nome apresentado aqui desse menino é Deus Forte. Como assim? Deus Forte. Esse menino seria Deus também? Velho Testamento. Aí vem a questão, ele seria Deus ou ele é Deus? Deus, com certeza, né? Que estou me referindo ao cumprimento futuro da profecia, né? Pai da eternidade é o outro nome? Como assim? Como Pai da eternidade? Se Jesus foi criado como alguns defendem, então como ele poderia ser Pai da eternidade? Ou seja, está acima da eternidade. Não há como explicar se não aplicarmos esse texto à divindade do Messias, do menino que nasceria para salvar a humanidade.
E por fim, um outro nome fantástico, maravilhoso, é Príncipe da Paz. É o único que pode nos conduzir a essa paz perfeita e perene, da qual ninguém pode nos arrebatar. Porque ele mesmo disse: eu vou deixar a minha paz para vocês, não como o mundo entrega essa paz. Porque a paz de Jesus, amigos, é a paz que subsiste às mais cruéis e fortes tempestades. É o único que pode nos dar a verdadeira paz. Por isso aqui fica esse convite para você. Aceite esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Pai da eternidade e esse Príncipe da Paz. Professor Arnaldo, completando suas belas palavras, aqui eu quero incluir aqui a primeira parte do verso 7, na sequência, que diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. É isso, enfatizando o que já foi mencionado. O verso seguinte, exatamente. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. É isso aí. Essa paz virá a todos aqueles que o receberem. Isso. E uma ênfase aqui também ao governo de Davi. Porque desde Jacó já tinha sido profetizado que o cetro não se afastaria da tribo de Judá. E também depois, o cetro não se afastaria da tribo de Judá, e Deus depois menciona que o governo de Davi, ele seria eterno, porque da sua descendência viria o Messias, que é o Rei eterno, que estabeleceria esse reino como reino eterno. E Jesus veio de qual tribo e de qual linhagem? Tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. Do rei Davi. Então, Jesus, humanamente falando, por direito, ele era rei. E divinamente falando, e lógico, com todo direito, ele é o rei eterno. E por ser ele o Deus eterno, é por isso que o reino de Davi se tornou eterno na pessoa de Jesus, não de Davi, certo? Mas de Jesus, porque Jesus é Deus eterno. Muito boa a colocação, o verso. Eu quero ainda estender um pouquinho, professor. Pois não, fique à vontade. Aqui no livro de Isaías, também aproveitando aqui o Antigo Testamento, para confirmar esse menino que nasceu para ser o Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas que esse menino, ele veio com uma missão, e a sua missão não era governar aqui na terra, como os próprios apóstolos, os judeus que se tornaram cristãos, passaram a acreditar. Apesar de tudo que Jesus havia falado, ensinado, os discípulos, mesmo quando Jesus morreu, eles ainda não haviam acreditado que Jesus não seria o rei aqui na terra. Foi bem depois que eles se conscientizaram que realmente o reino de Jesus não era terreno, e sim um reino eterno. E em Isaías, no capítulo 53, vendo aqui os versos 4 e 5 principalmente, nós vemos esse cumprimento de uma maneira maravilhosa, como já foi mencionado, aí mais ou menos em torno de 600 a 700 anos antes de Cristo, Isaías viveu, e ele agora escreve essas palavras como se ele estivesse vendo ali, no seu tempo, visivelmente, como testemunha ocular, o que aconteceria há pelo menos entre 600 a 700 anos no futuro. Certo? Uma profecia muito precisa. Então veja aí, olha, versos 4 e 5. Pode ler, professor Arnaldo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem. Eu gosto de pensar nisso daqui, nesse verso, professor Arnaldo, amigo ouvinte, a maneira como Isaías, ele se expressa. Ele coloca como se ele tivesse visto acontecer e acontecer todo o episódio. Ele coloca de uma forma real, visível, presente, como algo que tivesse acabado de acontecer. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, está no presente, nos traz a paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É algo que já aconteceu, que já foi conquistado. Mas como que Isaías poderia falar isso se ele viveu 6 a 7 séculos antes desse acontecimento? É verdade. É algo simplesmente incrível, porque Deus mostrou para ele em visão isso, e por isso ele pode falar de uma forma tão enfática, tão abrangente, tão real, de algo que seria futuro, mas que para nós é uma realidade comprovada pela história. Ficou para trás, mas para nós é uma paz que se faz presente na pessoa de Jesus. Muito bem. Inclusive a palavra paz se repete aí nesse versículo, no versículo 5, como fruto do sacrifício de Cristo. O castigo que estava sobre ele é que nos trouxe a paz. É por isso que ele diz que só ele pode nos dar a paz verdadeira. Interessante, meu irmão, que como os escritores da Bíblia conversam entre si, sem nunca se terem conhecido, porque viveram em épocas diferentes e em lugares diferentes, né? Aqui nós estamos vendo, temos aqui um texto de João do Evangelho, na verdade, do apóstolo João, mas escrito na carta que ele escreveu, a primeira carta, capítulo 4, verso 9. Ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É por isso que Isaías viu essa cena tão forte, tão enfática, como já tivesse acontecido, porque a ideia bíblica é de que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Foi a garantia de Deus da nossa salvação. Quando ele criou o homem, ele sabia que o homem ia se desviar e sabia que precisaria de um Salvador. Mas por que então ele nos criou? Por amor, pura e simplesmente. Ele sabia que ia ter todo esse sofrimento de apresentar ao mundo e dar ao mundo o seu único filho, porque Jesus é único em todos os sentidos, é o único Filho de Deus, divino. Não existe nenhum outro ser no universo que se possa dizer chamar Filho de Deus como um ser divino. Então era o único filho dele, e ele, por amor a nós, disse: eu vou criar o Arnaldo, vou criar o Lindomar, mesmo sabendo que eles vão pecar contra mim e vão precisar de um Salvador. E eu, sabendo disso, ele nos criou. Por isso que ele já havia, a sua condenação de morte já tinha sido selada, e ele já havia entregado o seu ser para nos salvar. Só que acontece que se cumpriu com efeito, como diz aqui o texto de 1 João 4,9, foi manifestado. Ele se cumpriu com efeito antes da fundação do mundo. Já estava efetuado isso aí, né? Estava definido, já Deus havia estabelecido que seria assim. Seria assim, e na hora que Deus sacrificou aquele cordeiro, Jesus estava ali sendo sacrificado também. Ele sacrificou um cordeiro para vestir Adão e Eva, né? Isso simboliza as vestes de justiça de Cristo para nós. Porém, ele diz assim, com efeito, estava estabelecido desde a fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ele estava se referindo no fim dos tempos com a época dele em que ele vivia, em que Jesus foi crucificado. Muito bem. Eu quero chamar a atenção... É o mistério da encarnação, né, irmão? Exato. E falando aqui da divindade de Cristo, né, eu quero chamar a atenção também aqui para esse verso que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, é mais ou menos o verso 16, que diz o seguinte: pois nele foram criadas
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Percebe isso, amigo ouvinte e querido amigo professor Arnaldo? Veja só, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, tanto no céu como sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Jesus é Deus, é o Rei do Universo. Por um lapso, um pequeno período de tempo e por um lapso também de escolha dos seres criados, então há uma interrupção nessa história da eternidade. Uma interrupção que é introduzido aqui o fator morte. Eu digo, essa interrupção inicialmente foi criada por um anjo que se rebelou contra Deus, ele desobedeceu, ele se tornou mal. Deus não o criou assim, Deus o criou perfeito, conforme diz Ezequiel, no capítulo 28, os versos 14 a 17, apresentam ali o caráter original de Lúcifer, desse anjo, de todos os demais anjos que foram criados perfeitos. Mas Satanás, ele escolheu viver às margens da lei. Ele se rebelou, se tornou um criminoso diante do universo. E ele agora consegue enganar uma parte dos anjos. E depois consegue também ludibriar Eva, que através dela também chega a Adão. E Adão, não apenas ele não foi só enganado, ele fez uma escolha. Ele escolheu morrer junto com sua esposa. E dessa forma, ele condenou à morte eterna toda a humanidade, toda a sua descendência, que ele não conhecia, como não conhecia o futuro, não sabia exatamente de todas as consequências, embora ele já tivesse sido avisado das consequências do pecado. Satanás, ele é o verdadeiro culpado pelo mal. E Adão e Eva, eles entraram também aí no exército de Satanás inicialmente. Mas agora Jesus, ele entra na história desse planeta para nos resgatar pelo seu grande, eterno e maravilhoso amor. E ele já cumpriu com a sua promessa, com a sua palavra, no que se refere a dar a vida, a morrer no nosso lugar. Ele já provou o seu grande amor. E enquanto estava com os discípulos, e também até comprovando a sua divindade, mesmo que provisoriamente ele houvesse renunciado para que pudesse cumprir com a sua missão e a sua participação nesse planeta, ele pronuncia uma frase muito importante, que não poderíamos realmente deixar de mencionar aqui, João capítulo 10 e o verso 30. João verso 10 e o capítulo 10, verso 30, que diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Professor Arnaldo. Jesus, apesar de ter, antes de fazer esse comentário, eu só queria fazer uma pequena corrigenda. Agora há pouco eu citei um versículo, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito desde a fundação. Esse versículo eu mencionei como estando em 1 João 4,9. Na verdade, eu quero corrigir o meu erro. Ele está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Tá? Perdão aos nossos ouvintes, mas a correção está feita. Pois é, Jesus, quando veio do céu e passou pelo processo da encarnação, o que acontece é que nesse processo ele
se despiu da divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele temporariamente suspendeu suas prerrogativas divinas. Ele continuava com seus atributos, mas ele suspendeu as suas prerrogativas divinas. Uma coisa que podemos entender também, professor Arnaldo, aqui dentro do seu contexto. Jesus, enquanto homem aqui na Terra, enquanto esteve aqui na Terra, antes de completar sua missão, ele não usou em nenhum momento as suas atribuições divinas. De forma nenhuma. Mesmo quando operou milagres, ele não agiu como Deus. Não agiu como Deus. Do contrário, só completando, ele não poderia ser nosso exemplo se ele tivesse agido como Deus. Exatamente. Antes da ressurreição. Isso. Depois da ressurreição, tudo bem. Né? Lógico, ele já tinha cumprido. Ele já tinha cumprido a sua missão aqui nesta terra. Então, ele não agiu. Inclusive, foi uma das tentações do inimigo. Toda a tentação de Satanás... suas atribuições. Exatamente. Toda a tentação de Satanás era fazer com que Jesus acabasse se impacientando ali e fizesse alguma coisa por conta própria. Né? Um milagre por conta própria, como, por exemplo, transformar pedras em pães. Né? Mas Jesus reconheceu ali imediatamente a tentação e refutou o inimigo. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que provém da boca de Deus. Muito bem. Ok. Então, professor Arnaldo e amigos ouvintes, nós estamos já passando aqui para a nossa conclusão, a parte final. Certamente temos uma sequência de textos bíblicos, muitos, e cada um texto maravilhoso que poderíamos abordar hoje aqui, apresentando a divindade de Jesus, a sua missão, a sua função, o seu amor, a grandiosidade de sua pessoa. Mas o tempo não permite que entremos em todos os detalhes e a abordagem de cada texto. Eu quero então colocar um último verso por hoje para a nossa conclusão, pensando no seguinte: Deus prometeu a Adão, lá em Gênesis 3,15, que um dia ele viria na pessoa do Filho para pagar o preço e resgatar Adão e a sua prole, a sua descendência. Ele cumpriu com a sua promessa. Ele pagou o preço. Ele cumpriu essa missão aqui. Lógico que Jesus tem ainda, no contexto da nossa salvação, a continuidade dessa missão ainda no santuário celestial, é um tema futuro. Mas ele também fez uma outra promessa. E essa promessa ele ainda não cumpriu. No entanto, a partir do fato de que ele já cumpriu com todas as promessas e todas as profecias bíblicas, tem se cumprido cabalmente ao pé da letra, eu acredito sinceramente que essa promessa também se cumprirá no tempo aprazado por Deus, que está em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, os versos de 1 a 3. Essa promessa e esse tema também será estudado de uma forma mais significativa algum tempo mais adiante. Mas, para nós podermos concluir esse assunto, nessa certeza de que Deus, o Filho, Ele não nos deixou abandonados nesse planeta perdido. Assim como aquele filho resgatou o seu barquinho, Jesus, depois de ter pago o preço, ele também vem para nos resgatar, para nos buscar de volta e nos abraçar e dizer: meus filhos, vocês são meus, 2 vezes. Primeiro, porque eu vos criei, e segundo, porque eu vos comprei com meu próprio sangue. Então João 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. Jesus voltará. E ele virá para buscar os seus filhos, aqueles que escolherem estar do seu lado e que desejarem viver com ele na eternidade. Amigo, convido você a aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Deus o abençoe. E espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Portanto, até o nosso próximo encontro.